A vida amorosa dos reis da Babilônia é muito mais complexa do que a maioria imagina. Por trás das muralhas monumentais, dos jardins suspensos e dos rituais grandiosos, existiam paixões intensas, alianças construídas no silêncio das câmaras privadas, ciúmes que influenciavam decisões de Estado e até conflitos que mudaram o rumo da história. Neste vídeo, você vai mergulhar na intimidade desses monarcas. Desde casamentos políticos que definiam fronteiras, até relações secretas, momentos de ternura inesperada e disputas dentro do próprio harém, vamos explorar o ambiente emocional que moldava essas figuras poderosas e entender como amor, desejo, dever e ambição se entrelaçavam na vida cotidiana dos soberanos babilônios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e agora, vamos começar essa história. A vida amorosa dos reis da Babilônia florescia dentro de um ambiente onde o poder era uma presença constante e onde cada gesto tinha peso simbólico. O palácio não era apenas o centro administrativo do reino, mas também o coração emocional do monarca. Um espaço onde ambições se misturavam com afetos e onde a intimidade se moldava segundo regras que vinham de séculos de tradição. A sociedade babilônica exigia que o rei fosse mais do que um governante. Ele era visto como intermediário entre os deuses e o povo, símbolo de estabilidade, força e continuidade. Por isso, suas relações afetivas não podiam existir separadas do papel político que desempenhava. Amar, escolher uma esposa ou demonstrar preferência por alguém não eram atitudes isoladas, influenciavam alianças, provocavam disputas e eram observadas por toda a corte com atenção cuidadosa. Esse contexto criava uma atmosfera onde sentimentos pessoais conviviam com a necessidade de manter a ordem do Estado. O casamento de um rei quase nunca era apenas uma união romântica. Tratava-se de uma ponte estratégica entre famílias poderosas, cidades influentes e até outros reinos. Cada união respondia a uma lógica que ia muito além da vida doméstica, reforçando pactos políticos, acalmando tensões e garantindo o prestígio da dinastia. A rainha principal carregava um papel de destaque, simbolizando fertilidade, estabilidade e prosperidade. Seu comportamento, sua postura e sua capacidade de gerar herdeiros eram observados de perto, não apenas como aspectos pessoais, mas como elementos que garantiam a continuidade do império. Ao mesmo tempo, dentro das muralhas do palácio, havia um mundo paralelo, mais silencioso e carregado de nuances emocionais. Ali, os reis podiam experimentar momentos de ternura, afeição e companhia genuína. Havia noites em que as obrigações pareciam desaparecer por instantes, permitindo que o monarca se sentisse pessoa antes de soberano. Mesmo assim, qualquer demonstração de emoção precisava ser cuidadosamente equilibrada. Um gesto afetuoso demais podia despertar especulações, enquanto uma frieza excessiva podia gerar inseguranças. A imagem pública do rei influenciava diretamente as relações que ele estabelecia, como se até seus sentimentos estivessem sujeitos à interpretação política dos que o cercavam. O ambiente palaciano contribuía para essas dinâmicas complexas. Corredores decorados com relevos, salas perfumadas com essências e jardins cheios de sons de água criavam uma moldura que podia ser acolhedora ou opressora, dependendo do momento. Mensageiros, servidores, sacerdotes e conselheiros circulavam pelo espaço com discrição, mas atentos a tudo. A privacidade existia, mas nunca de forma absoluta. O rei vivia rodeado de cuidados, e isso influenciava diretamente suas relações amorosas, que muitas vezes precisavam se adaptar à presença constante de olhos e ouvidos atentos. Ainda assim, havia espaço para o inesperado. Alguns reis se afeiçoavam profundamente às suas consortes, desenvolvendo vínculos que iam além da convenção política. Outros buscavam refúgio emocional em conversas tardias com alguém de confiança, encontrando nessas trocas pequenas brechas de humanidade em meio à rotina de decisões, guerras e responsabilidades. O fato é que, apesar de serem figuras quase míticas aos olhos de seu povo, os monarcas babilônicos viviam conflitos íntimos parecidos com os de qualquer pessoa. Expectativas da sociedade, pressões familiares, dúvidas, desejos e receios. A vida afetiva do soberano também era influenciada pelas crenças religiosas. Os deuses eram considerados testemunhas de todas as uniões, e a harmonia dentro da família real era vista como reflexo da harmonia cósmica. Isso colocava ainda mais peso nos vínculos amorosos do rei, pois qualquer turbulência podia ser interpretada como mau presságio. Sacerdotes aconselhavam sobre casamentos, sobre um momento ideal para certas decisões e até sobre a melhor forma de conduzir aspectos delicados da vida sentimental. Assim, o rei vivia entre a devoção religiosa, as estratégias políticas e suas próprias inclinações emocionais, tentando conciliar tudo sem perder autoridade ou sensibilidade. Dentro desse equilíbrio frágil surgiam histórias de afeto verdadeiro, alianças forçadas, romances discretos e conflitos silenciosos. Cada decisão tomada no campo amoroso podia transformar o clima no palácio,
estimular rivalidades ou fortalecer laços. A vida amorosa do rei funcionava como um espelho da própria Babilônia, rica em camadas, feita de contrastes e guiada tanto pela razão quanto pela emoção. E era nesse cenário, entre dever e desejo, que se desenrolava o universo íntimo dos governantes que deixaram sua marca na história do Antigo Oriente. Os casamentos formais dos reis da Babilônia eram muito mais do que um compromisso entre duas pessoas. Representavam engrenagens essenciais na grande máquina política do Oriente Antigo. Cada união era planejada com precisão, discutida entre conselheiros, sacerdotes e emissários estrangeiros. Às vezes, o acordo nascia de longas negociações que envolviam ofertas de tributos, concessões territoriais ou garantias militares. Outras vezes, era um gesto diplomático que selava a paz depois de anos de tensão. Para o rei, casar não era apenas escolher uma companheira, mas consolidar uma estratégia que podia determinar o rumo das próximas décadas. As dinastias buscavam alianças que fortalecessem sua posição diante de vizinhos poderosos. Casar-se com uma princesa estrangeira não era apenas um gesto simbólico, representava abrir as portas para trocas econômicas, pactos de proteção mútua e até acordos culturais. Famílias de cidades influentes dentro da própria Babilônia também ofereciam suas filhas para reforçar laços internos e garantir que suas casas tivessem voz dentro do palácio. Cada noiva trazia consigo uma história, uma rede de alianças e expectativas que moldavam a convivência futura. Para muitas delas, o casamento era uma ponte entre mundos distintos, um salto da vida familiar para a imensidão do poder real. Os rituais de união eram elaborados e repletos de simbolismos. A cerimônia não era apenas um momento festivo, mas uma afirmação pública de harmonia e continuidade. Sacerdotes recitavam fórmulas ancestrais, evocando bênçãos para a fertilidade, prosperidade e estabilidade. O casal recebia oferendas, partilhava alimentos sagrados e participava de pequenos gestos que, segundo a crença da época, conectavam sua união à ordem divina. O povo também participava de alguma forma, assistindo a procissões, celebrações e apresentações que confirmavam o novo elo da dinastia com a sociedade. A rainha principal ocupava um lugar de destaque nesse cenário. Embora o rei pudesse ter outras companheiras, era ela quem simbolizava a legitimidade da linhagem. Sua posição era protegida por tradições, cargos cerimoniais e uma série de responsabilidades que iam do atendimento às demandas internas do palácio à participação em rituais religiosos essenciais. A rainha representava a face feminina da monarquia e era vista como guardiã da continuidade, como se sua presença equilibrasse o poder masculino do rei. Seu nascimento, sua educação e seu comportamento público influenciavam diretamente a reputação do trono. Ainda assim, por trás dessa estrutura política rígida, existia espaço para sentimentos reais. Embora muitos casamentos começassem como acordos friamente calculados, o convívio cotidiano podia despertar admiração, respeito e até carinho profundo. O rei, acostumado à presença constante de conselheiros e soldados, encontrava nas conversas com a rainha momentos de descanso emocional. A rainha, por sua vez, podia descobrir no monarca alguém mais humano do que imaginava, com dúvidas e fragilidades que nunca seriam expostas ao público. Havia casais que desenvolviam uma parceria sólida, sustentada tanto por compromissos oficiais quanto pela convivência íntima. As noivas estrangeiras enfrentavam desafios particulares, precisavam se adaptar a uma nova língua, novos rituais, novos servidores e até uma nova forma de vestir e se comportar. Muitas traziam consigo servas, conselheiras e tradições da terra natal, criando pequenas ilhas culturais dentro do palácio. Com o tempo, algumas conquistavam respeito pela habilidade política, pela sabedoria ou pela mansidão. Outras lidavam com hostilidade velada de facções internas que temiam que sua influência desestabilizasse os costumes locais. A vida dentro da corte exigia habilidade para navegar entre expectativas e rivalidades. A definição da herança também passava diretamente pelo casamento. O filho da rainha principal geralmente era o herdeiro natural, mas disputas podiam surgir se o rei demonstrasse preferência por outro descendente. Esse detalhe inflamava conversas nas câmaras do palácio, alimentando intrigas e tensões que influenciavam o governo. A rainha sabia que sua posição estava profundamente ligada à capacidade de gerar um futuro rei, o que acrescentava um peso emocional à união. Cada nascimento era celebrado como sinal de continuidade, e cada dificuldade enfrentada pelo casal era observada por toda a corte. Mesmo com tanta política envolvida, havia momentos em que a formalidade perdia força e o casal real podia se olhar sem a sombra das obrigações. Eram instantes raros, mas marcantes, uma troca de confidências antes de uma cerimônia. Uma conversa tranquila à luz de lamparinas após um dia tenso. Ou até pequenos gestos de cuidado que surgiam naturalmente no cotidiano. Esses fragmentos de humanidade revelavam que, apesar do aparato ao redor,
Sentimentos sinceros podiam emergir dentro de um casamento formado inicialmente pela necessidade estatal. Assim, enquanto o mundo externo via apenas alianças, pactos e títulos, dentro das câmaras privadas existia uma relação moldada tanto pela política quanto pela convivência. O casamento real na Babilônia era uma construção complexa. Servia ao reino, mas também criava caminhos para que dois indivíduos, mesmo inseridos em papéis grandiosos, encontrassem formas de se relacionar de maneira autêntica. Entre coroas e protocolos, havia espaço para afetos que desafiavam as expectativas e davam novo significado à união que sustentava todo o império. A vida dentro do harém babilônico era um microcosmo repleto de emoções contidas, alianças silenciosas e disputas que raramente explodiam em público, mas se manifestavam em gestos, olhares e pequenas estratégias do cotidiano. O palácio, visto de fora, como uma fortaleza de poder, guardava em seus interiores um mundo feminino complexo, onde cada mulher ocupava um lugar específico na hierarquia cuidadosamente estabelecida ao longo das gerações. O rei, embora fosse o eixo em torno do qual esse universo girava, precisava manejar suas relações com habilidade, evitando desequilíbrios que pudessem gerar tensões perigosas para a estabilidade interna. As concubinas conviviam em espaços compartilhados, onde divisórias, tapeçarias e jardins internos definiram fronteiras sutis entre intimidade e vigilância. Não se tratava apenas de companheiras escolhidas para agradar ao monarca, mas de mulheres que pertenciam a diferentes famílias, cidades e origens, cada uma trazendo consigo expectativas, histórias e ambições. Algumas tinham sido enviadas pelas próprias famílias como forma de ascender socialmente, enquanto outras haviam sido escolhidas pela beleza, pela inteligência ou por alguma habilidade particular. Todas, porém, sabiam que seu comportamento poderia influenciar sua posição e que qualquer deslize seria rapidamente comentado pelas demais. A hierarquia feminina era rigorosa. No topo, a rainha principal ocupava o posto de maior prestígio e sua presença determinava o tom das relações entre as demais. Ela podia ser respeitada, temida ou até admirada, dependendo de sua postura e da forma com que exercia autoridade. Abaixo dela estavam mulheres de linhagens nobres que desfrutavam de privilégios consideráveis, seguidas por concubinas de menor status, jovens recém-chegadas e servas dedicadas a manter a rotina do harém funcionando sem ruídos. Esse sistema complexo influenciava desde a distribuição de quartos e joias, até quem tinha permissão para participar de rituais específicos, ou acompanhar a rainha em atividades sagradas. A convivência gerava vínculos inesperados. Havia laços de amizade que surgiam de confidências trocadas ao entardecer. Quando a luz suave atravessava as janelas gradeadas e chegava aos pátios internos, algumas mulheres se apoiavam mutuamente, dividindo angústias sobre suas famílias distantes, compartilhando lembranças da infância ou aconselhando-se sobre como lidar com a proximidade do rei. Essas alianças forneciam conforto psicológico e ajudavam a suavizar o clima competitivo que, inevitavelmente, impregnava o ambiente. Ao mesmo tempo, a busca por atenção criava rivalidades que se manifestavam em pequenos gestos, um comentário disfarçado, uma visita inesperada à rainha, um presente escolhido para impressionar. O rei visitava o harém com uma combinação de protocolo e liberdade. Havia noites previamente decididas pelos conselheiros, outras determinadas pelo próprio desejo do monarca. Seu papel ali era delicado. Ele sabia que cada preferência demonstrada podia alterar a atmosfera interna do palácio. Ao passar mais tempo com uma concubina, por exemplo, corria o risco de despertar ciúmes silenciosos que, se não fossem administrados, poderiam se transformar em conflitos maiores. Por isso, tentava agir com equilíbrio, distribuindo atenção e mantendo distância suficiente para preservar a ordem. Mas era impossível eliminar por completo os sentimentos humanos, e algumas de suas escolhas provocavam ondas emocionais que se espalhavam rapidamente entre as mulheres. Havia também momentos de ternura genuína entre o rei e aquelas que conquistavam seu coração. Podiam surgir durante conversas íntimas, em que confidências trocadas criavam vínculos profundos, ou em noites tranquilas, quando o silêncio permitia breves escapes da rigidez do trono. O rei, acostumado à formalidade constante, encontrava nessas relações fragmentos de espontaneidade. Às vezes, uma concubina demonstrava sensibilidade ao perceber seu cansaço, trazendo-lhe pequenas oferendas, músicas suaves tocadas em instrumentos delicados, ou histórias antigas capazes de acalmar seu espírito. Esses gestos simples revelavam um lado humano que raramente era visto fora dos aposentos privados. As disputas no harém raramente eram explícitas. Manifestavam-se em detalhes. O modo como uma concubina se arrumava para chamar atenção à escolha de perfumes raros, a forma educada menos porém calculada, com que elogiava a rainha, ou a rapidez com que se oferecia para participar de rituais em nome do palácio. Tudo era uma dança silenciosa pela proximidade do poder,
uma competição envolta em elegância, mas pulsante por dentro. A rainha, experiente nessas dinâmicas, sabia reconhecer intenções ocultas e agia com precisão, distribuindo favores ou reprovações que reorganizavam a energia do ambiente. Apesar desse cenário carregado de tensão potencial, havia também momentos de leveza, festas internas, músicas entoadas ao som de harpas e tambores, práticas de beleza compartilhadas e tardes dedicadas à contemplação dos jardins suspensos criavam pausas necessárias. Mulheres que nunca seriam amigas em outra circunstância se uniam em risos suaves, trocando comentários sobre perfumes recém-chegados, tecidos preciosos ou histórias transmitidas pelas mais velhas. Eram instantes em que a vida parecia escapar do rigor do palácio e se aproximar de algo mais humano e vibrante. Dentro desse mundo fechado, o rei era mais que soberano. Era o centro emocional, político e simbólico. Cada relacionamento moldava de alguma forma a ordem interna, e ele precisava equilibrar autoridade com sensibilidade, desejo com estratégia. Ainda que seu papel o afastasse de uma vida afetiva simples, os laços que formava ali refletiam sua própria humanidade. Entre ciúmes contidos, afeições discretas, disputas veladas e gestos de cuidado, o harém babilônico revelava um retrato íntimo e complexo de como o poder e os sentimentos se entrelaçavam na rotina invisível do palácio. Dentro dos corredores silenciosos do palácio, onde passos ecoavam como sussurros e cada sombra parecia guardar um segredo, circulavam personagens que influenciavam profundamente a vida amorosa do rei. A corte babilônica era formada não apenas por figuras políticas, mas por indivíduos que conviviam intimamente com o monarca, cada um com sua própria história, lealdade e ambição. Esses vínculos, menos alguns ternos outros tensos, moldavam decisões importantes e muitas vezes direcionavam o destino do reino, sem que o povo sequer imaginasse. Entre esses personagens estava o príncipe herdeiro, cuja relação com o pai se alternava entre admiração e disputa. Ele crescera observando o rei administrar inúmeras ligações afetivas e aprender a decifrar nuances de poder escondidas nos gestos. O jovem, por vezes, tentava aconselhar o monarca, oferecendo opiniões sobre alianças matrimoniais e escolhas sentimentais que poderiam reforçar a estabilidade da dinastia. Porém, outras vezes a influência da rainha ou de alguma concubina especial criava tensões entre pai e filho, alimentando um distanciamento que ecoava tanto na família quanto na política. Os sacerdotes tinham um papel ainda mais sensível. Como guardiões dos rituais religiosos, acompanhavam de perto as decisões sentimentais do rei, interpretando sinais, sonhos e presságios ligados às pessoas que o rodeavam. Um sacerdote de grande prestígio, conhecido pela sabedoria e pela linguagem enigmática, tornou-se confidente particular do monarca. Em noites de dúvida, o rei o chamava para conversar, buscando orientação sobre dilemas afetivos que poderiam repercutir no trono. Esse contato constante, quase íntimo, despertava especulações na corte. Haveria alguém entre as conselheiras, concubinas ou mesmo parentes influentes que estivesse sendo afastado do círculo de poder por causa dessa relação de confiança? Os comentários circulavam discretamente, sempre envoltos em respeito aparente, mas carregados de intenções ocultas. Os conselheiros políticos, por sua vez, precisavam lidar com situações ainda mais delicadas. Um deles, veterano nas negociações diplomáticas, conhecia como poucos o impacto que uma preferência romântica poderia gerar. Ele tinha observado o rei se aproximar de uma mulher cuja origem não estava ligada a nenhuma família poderosa, e temia as consequências políticas dessa inclinação. Em conversas reservadas, tentava persuadir o monarca a agir com cautela, lembrando-o de que o coração, embora essencial para a vida, poderia se tornar uma arma perigosa se usado contra a lógica da estratégia. O rei ouvia, mas nem sempre concordava, e esse conflito velado moldava decisões que reverberavam por toda a Babilônia. Ainda mais complexas eram as histórias envolvendo mulheres da corte que tinham acesso privilegiado ao monarca. Uma concubina conhecida pela inteligência e pela habilidade de conduzir conversas profundas, tornar-se presença frequente nas câmaras reais. Sua sensibilidade impressionava o rei, que encontrava nela um equilíbrio raro entre firmeza e delicadeza. No entanto, seu domínio emocional despertava inquietação na rainha principal, que percebia mudanças sutis no comportamento do marido, momentos prolongados de silêncio, visitas inesperadas ao harém, até mesmo risos espontâneos que não surgiam havia anos. A rainha, embora habituada à convivência com outras mulheres ao lado do rei, sentia que ali havia algo mais, e isso alimentava um ciclo de tensão que se espalhava pelo ambiente feminino. As conselheiras próximas à rainha observavam tudo com atenção, trocando impressões em conversas entrecortadas, muitas vezes realizadas à beira de fontes ou em corredores reservados. Sabiam que qualquer ausência de equilíbrio poderia afetar cerimônias importantes,
decisões políticas e até alianças com famílias internas ao reino. Alguns sacerdotes, percebendo a instabilidade emocional na cúpula, recomendavam rituais de reconciliação, acreditando que a harmonia dentro da família real refletia na harmonia dos deuses com o povo. Havia também segredos que o rei mantinha enterrados em sua memória, revelados apenas em confidências raras durante madrugadas silenciosas. Entre eles, histórias de paixões antigas, encontros que não puderam se concretizar e promessas feitas em juventude que haviam sido engolidas pelo peso do trono. Quando compartilhava tais lembranças com pessoas de extrema confiança, como um guardião veterano ou aquele sacerdote sábio, deixava entrever um lado vulnerável que poucos imaginavam existir. Esses relatos íntimos, entretanto, nunca ficavam totalmente esquecidos. Quem os ouvia carregava consigo não apenas o segredo, mas também a responsabilidade de nunca permitir que tais informações fossem usadas contra o soberano. A influência desses vínculos afetivos se manifestava em pequenas e grandes decisões. Uma palavra dita por uma mulher, em um momento oportuno, podia alterar a escolha de um governador regional. Um conselho emocional dado por um sacerdote podia levar o rei a evitar uma guerra. Um gesto de desaprovação da rainha podia alterar por completo a escolha de quem acompanharia o monarca em um ritual sagrado. Cada relação deixava marcas invisíveis que, somadas, movimentavam as engrenagens do poder. No fundo, a corte era um palco onde amor e estratégia se entrelaçavam de forma irresistível. Cada figura que cercava o rei carregava sua própria trajetória, seus próprios desejos e suas próprias limitações. Ao lidar com essas pessoas, o monarca revelava uma faceta mais humana, marcada por dúvidas, impulsos e segredos, elementos que moldavam não apenas seu coração, mas o destino da própria Babilônia. Quando conflitos amorosos ultrapassavam os limites das câmaras privadas e chegavam aos corredores públicos do palácio, a Babilônia inteira parecia estremecer. O que antes se desenrolava em olhares contidos e palavras sussurradas transformava-se em tensões palpáveis, afetando desde os servidores mais antigos até os altos administradores. O palácio, tão habituado à alternância entre cerimônia e rotina, passava a vibrar com rumores cada um mais ousado que o outro, à medida que disputas internas ganhavam forma e ameaçavam romper o equilíbrio político que sustentava o reinado. Uma das crises mais marcantes começava quase sempre de maneira discreta. Uma nova concubina chamando a atenção do rei, uma rainha insegura diante de mudanças súbitas, um príncipe sentindo-se afastado de decisões importantes, ou um sacerdote percebendo que conselhos não eram mais procurados com a mesma frequência. Pequenas alterações no comportamento do monarca eram suficientes para alimentar especulações. Bastava que ele passasse algumas noites a mais visitando determinada ala do harém para que grupos inteiros se reorganizassem, cada qual tentando interpretar e reagir à suposta nova dinâmica de poder. A rivalidade entre famílias influentes intensificava essas tensões. Muitas delas tinham representantes dentro do palácio menos concubinas, conselheiros, servas instruídas, eunucos leais, e observavam atentamente qualquer indício de favoritismo. Um gesto de afeto do rei podia ser visto como ameaça para uma casa poderosa, especialmente se a mulher que o recebia não estivesse ligada a alianças tradicionais. Em determinados momentos, essas famílias tentavam interferir discretamente, enviando presentes, reforçando sua presença nos rituais e até incentivando intrigas veladas, na esperança de afastar concorrentes do círculo emocional do soberano. Havia casos em que a tensão se tornava impossível de ocultar. Um episódio célebre envolveu uma disputa silenciosa entre a rainha principal e uma consorte recém-chegada, cujo carisma cativava o rei de forma evidente. A rainha, sentindo sua posição ameaçada, convocou aliados de longa data, incluindo sacerdotes e matriarcas de famílias nobres. Não houve confronto direto. Seria indecoroso. Mas as consequências foram claras. Cerimônias foram reorganizadas, responsabilidades do harém redistribuídas, e certas visitas do rei passaram a ocorrer sob supervisão mais rígida. A crise se espalhou pelo palácio como uma névoa densa, alterando a intensidade das conversas e mudando até o comportamento de servidores que, temendo consequências, passaram a agir com cautela redobrada. Outro caso particularmente delicado envolveu um príncipe já adulto, cuja vida amorosa colidia com os interesses políticos do rei. O jovem envolvera-se com uma mulher pertencente a uma família rival, e essa relação secreta, quando descoberta, colocou o trono em situação vulnerável. O monarca tentou proteger o filho, mas seus conselheiros argumentaram que a união poderia ser interpretada como concessão perigosa. Discussões inflamadas ocorreram em reuniões fechadas, enquanto o príncipe, dividido entre amor e dever, tentava negociar sua posição. O caso terminou com uma separação forçada que deixou marcas profundas,
tanto na relação entre pai e filho quanto na alma do jovem, que carregou por anos a dor de ter sua escolha interrompida pela lógica do poder. Manipulações internas também desempenhavam papel crucial nesses conflitos. Eunucos experientes, acostumados a transitar entre diferentes espaços do palácio, conheciam os humores das mulheres e as preocupações dos conselheiros. Alguns tentavam apaziguar tensões, oferecendo conselhos ponderados. Outros, no entanto, percebiam oportunidades de ascensão e contribuíam para alimentar rivalidades, levando informações seletivas a quem julgavam interessante influenciar naquele momento. O palácio era um conjunto de engrenagens sensíveis. Uma palavra escolhida com cuidado podia tranquilizar uma situação. Um rumor insinuado no lugar certo poderia destruir relacionamentos inteiros. Apesar dos conflitos, havia momentos de reconciliação que surpreendiam pela intensidade emocional. O rei, consciente do impacto de suas decisões, às vezes tomava iniciativas para restaurar a harmonia. Podia chamar a rainha para uma conversa franca durante uma noite silenciosa, pedir desculpas veladas, compartilhar lembranças antigas que resgatavam o elo entre eles. Em outras ocasiões, procurava uma concubina magoada para explicar a complexidade de sua posição, tentando mostrar que seus gestos, por mais pessoais que parecessem, estavam sempre entrelaçados com responsabilidades que transcendiam o afeto. E havia ainda alianças inesperadas que surgiam justamente em tempos de crise. Mulheres antes rivais encontravam pontos de parceria quando percebiam que o bem-estar de seus filhos ou o equilíbrio da corte dependia de cooperação. Sacerdotes e conselheiros uniam forças para conter conflitos que ameaçavam rituais essenciais. Até famílias anteriormente adversárias podiam se aproximar, buscando garantir que não perderiam espaço caso uma mudança brusca de favoritismo ocorresse. As consequências emocionais desses eventos eram profundas. A rainha carregava o peso de manter sua dignidade e sua posição, mesmo quando o coração se sentia ferido. Concubinas precisavam lidar com expectativas frustradas, aprendendo a navegar entre esperança e resignação. O rei, por sua vez, sentia a pressão de equilibrar sentimentos pessoais e obrigações políticas, sempre consciente de que um passo mal dado poderia gerar instabilidade para o reino inteiro. Entre lágrimas contidas, conversas interrompidas e sorrisos forçados diante da corte, todos os envolvidos deixavam claro que o amor, quando entrelaçado ao poder, tinha força para abalar estruturas que pareciam inabaláveis. Assim, as crises amorosas que emergiam no palácio não eram meras turbulências sentimentais, eram ondas que atravessavam toda a Babilônia, moldando alianças, despertando conflitos e influenciando decisões que marcariam a história. Cada caso, cada disputa, cada reconciliação deixava rastros emocionais que permaneciam como ecos nas paredes do palácio. Lembretes constantes de que, mesmo em um império grandioso, eram as fragilidades humanas que moviam destinos. Ao olhar para o passado babilônico, é impossível ignorar o quanto a vida amorosa dos reis ajudou a moldar o próprio curso da história. Nos registros preservados em tabuletas, nas tradições transmitidas ao longo dos séculos e nos relatos reconstruídos pela arqueologia, sempre há indícios de que por trás do decretos, campanhas militares e obras monumentais, existiam emoções intensas guiando escolhas. A afetividade dos monarcas não era um detalhe íntimo e isolado. Ela se entrelaçava com a política, atravessando decisões que alcançavam todo o império. Cada gesto de preferência, cada aproximação sentimental, cada ruptura silenciosa, podia gerar consequências que iam muito além dos muros do palácio. A Babilônia era um organismo vivo, sensível, em que rumores corriam como pequenos rios subterrâneos. Quando o rei demonstrava afeição especial por alguém, esse fato repercutia nas relações entre famílias nobres, nas expectativas dos sacerdotes e até na confiança das tropas. A corte, sempre atenta a sinais, interpretava sorrisos sutis, ausências prolongadas e convites repetidos como indícios de mudanças que poderiam alterar a balança política. Dessa maneira, afetos privados se transformavam em forças que influenciavam alianças, promoviam ajustes nas hierarquias e, por vezes, provocavam tensões inesperadas entre os poderes internos. A vida emocional de um monarca, longe de ser irrelevante, era parte estrutural do funcionamento do Estado. A memória coletiva da Babilônia carregou por muito tempo relatos de reis que amaram profundamente, que se entregaram a romances discretos e que experimentaram rupturas dolorosas. Esses episódios, recontados de geração em geração, ganharam tons quase míticos, aproximando a vida palaciana de narrativas épicas. Havia histórias de governantes que protegeram quem amavam apesar de críticas internas, assim como relatos de paixões que se desfizeram tragicamente, deixando marcas visíveis na organização do reino. Essas emoções humanizavam figuras que, à distância, pareciam quase divinas, revestidas de autoridade religiosa e política. Quando suas histórias íntimas vinham à tona, revelavam que por trás da máscara do soberano
existia alguém vulnerável às mesmas incertezas que permeiam qualquer ser humano. A cultura babilônica, marcada pela proximidade entre esfera sagrada e mundana, também refletia esse entrelaçamento entre amor e poder. Poemas dedicados a deuses e deusas celebravam não apenas feitos grandiosos, mas sentimentos intensos que guiavam suas ações. Nesse clima cultural, não era surpreendente que a população visse os relacionamentos reais como parte do simbolismo cósmico que organizava o mundo. A união do rei com uma rainha principal evocava a harmonia celestial. Suas escolhas afetivas ecoavam conceitos de fertilidade, ordem e continuidade. Mesmo os conflitos amorosos que vinham à superfície eram interpretados como sinais de desequilíbrio que exigiam rituais, consultas e conselhos para restaurar a estabilidade. O mais fascinante, porém, é perceber como esses enredos íntimos influenciaram decisões longínquas. Um monarca que se sentia traído ou decepcionado podia endurecer políticas, revisar acordos e alterar prioridades. Da mesma forma, reis que vivenciaram períodos de grande cumplicidade e tranquilidade afetiva demonstravam maior disposição para acordos duradouros, concessões diplomáticas e investimentos que favoreciam a paz. A história babilônica, marcada por ascensões e quedas, guerras e alianças, traz sempre à sombra menos ou à luz menos de sentimentos que, mesmo não registrados explicitamente nos textos oficiais, estavam lá, pulsando por trás dos acontecimentos. Com o tempo, essas histórias se transformaram em lições amplas sobre a complexidade do poder. A vida amorosa dos reis não era apenas entretenimento da corte, nem mero detalhe biográfico. Era um componente essencial da engrenagem histórica. Paixões influenciavam reformas, ciúmes silenciosos alteravam o destino de famílias inteiras, reconciliações restabeleciam equilíbrios delicados. A própria memória da Babilônia, preservada em fragmentos que sobreviveram ao tempo, mostra que sentimentos podem atravessar séculos de maneira mais duradoura do que muralhas ou tratados. Ao final dessa jornada, fica evidente que os grandes impérios, por mais sólidos que parecessem, também eram construídos sobre emoções que muitas vezes escapavam do controle. Em meio a templos grandiosos, jardins suspensos e palácios repletos de simbolismo, eram os corações dos governantes que determinavam nuances decisivas. No fundo, as paixões, desejos e fragilidades dos reis babilônicos moldaram destinos não apenas individuais, mas coletivos. E assim, entre registros cuneiformes e ecos de histórias preservadas, percebemos que, mesmo no centro de uma civilização monumental, eram os sentimentos, delicados, intensos, contraditórios, silenciosos, conduziam o curso do império.